Meu pai me deserdou. Foi a sentença que quebrou meu mundo em 1000 pedaços, rasgando não só o que eu acreditava sobre ele, mas também tudo o que eu achava que era meu lugar naquela família. E como se a dor não bastasse, a cruel verdade é que ele deixou tudo para minha irmã gêmea, a pessoa que para todo mundo sempre foi a filha perfeita, a queridinha, a escolhida. Eu era a sombra que ele nunca quis enxergar. Eu lembro do dia em que soube. O silêncio da casa parecia escuro demais, cheio de um cheiro ácido de traição e mentira. Minha mãe, que até então fingia que tudo estava bem, me entregou um envelope com a cara pálida e os olhos que imploravam para que eu não chorasse, como se fosse possível. Quando abri o papel, a palavra deserdada saltou daquelas linhas como uma lâmina cravada no peito. E lá estava, nada para mim, tudo para minha irmã, a tal filha exemplar. Era como se meu pai tivesse enterrado um caixão para mim, viva. Eu queria gritar, chorar, fugir, mas meu corpo ficou paralisado, e as lágrimas me queimaram os olhos. Não era só uma questão de dinheiro, era um sinal. Um grito silencioso dizendo que eu não pertencia, que eu nunca fui suficiente. O que eles não sabiam era que eu carregava uma verdade escondida, um segredo que poderia virar aquele jogo podre de cabeça para baixo. Um segredo que por um fio, quase me custou a vida. Minha irmã sempre foi competitiva, uma verdadeira cobra envenenada por trás daquele sorriso doce. Quando comecei a desconfiar que ela estava armando alguma coisa para me tirar do caminho, algo que parecia mais um plano para acabar comigo de vez, o medo me engoliu. Eu não sabia em quem confiar, nem para onde correr. Houve uma noite que quase me levou para sempre. A sabotagem dela quase foi fatal. Eu acordei dias depois, fraca, machucada, sem lembrar direito o que tinha acontecido. A polícia suspeitou, mas não tinha provas suficientes para nada. Quando voltei, o mundo parecia ainda mais frio. Minha família, distante, fria. Minha irmã, vitoriosa. Como se ela tivesse ganhado não só o testamento, mas minha dignidade. Mas, enquanto todos achavam que eu estava derrotada, eu estava começando a me reconstruir. Sozinha, ferida, com o coração em pedaços, mas determinada a descobrir a verdade por trás daquele testamento. E foi aí que, numa reviravolta que ninguém esperava, apareceu um documento escondido. O testamento verdadeiro. Aquele que meu pai havia escrito em segredo, para mim. Mas como? Quem tentou esconder aquilo de mim? E mais importante, será que eu vou conseguir provar que tudo que me deram como verdade era uma mentira? Agora eu tenho uma escolha: lutar para recuperar tudo que me foi tirado ou desaparecer para sempre daquele pesadelo. Eu só sei que essa história está longe de acabar. O peso daquele envelope nas minhas mãos foi a primeira sensação real que me fez entender que a guerra estava só começando. Um testamento verdadeiro, que minha irmã e minha mãe tinham conseguido esconder de mim, como se fosse uma bomba prestes a explodir nas mãos erradas. Foi o meu advogado quem me deu o documento, depois de semanas investigando, desconfiando de tantas inconsistências, de tantas portas fechadas. Quando ele me entregou, o papel amarelado e quase apagado, eu senti uma mistura de esperança e medo. Como se aquele papel pudesse reconstruir não só a minha herança, mas também minha alma. Mas eu não podia gritar, não podia me desesperar ainda. Minha irmã tinha amigos poderosos, gente que faria de tudo para manter aquele segredo enterrado. O medo do que poderia acontecer comigo voltou com força total. A sabotagem quase fatal não foi um acidente, e agora, eu tinha provas de que aquela família estava disposta a tudo para me manter fora do jogo. Nas semanas seguintes, me vi navegando numa tempestade de mensagens anônimas, ligações cortadas na minha cara, ameaças veladas. Desiste, ninguém vai te ajudar. Isso é melhor para você. Não toque nisso ou vai se arrepender. Por um momento, confesso, senti vontade de ceder, de desistir da luta, da verdade, do meu direito. Eu estava sozinha, ferida demais, e o medo fazia a voz da minha irmã soar em minha cabeça, rindo da minha fraqueza. Mas uma coisa dentro de mim se recusava a morrer. Aquela chama, por menor que fosse, me puxava para frente. Me lembrava do que eu era antes da rejeição, do que eu poderia ser de novo. Comecei a procurar provas, documentos, testemunhas, qualquer coisa que pudesse mostrar ao mundo que aquele testamento escondido era real. Meu advogado me ajudava. Mas a verdade é que eu me tornei uma detetive da minha própria vida. Cada pista encontrada era um soco na cara da injustiça que me cercava. Foi aí que encontrei o diário dele, do meu pai. Ele nunca quis que ninguém soubesse que escrevia para mim, para a filha que ele amava em silêncio, como ele mesmo dizia nas páginas amareladas e rabiscadas. Ele sabia que a família estava contra mim, que tentavam apagar minha existência, mas ele estava escrevendo um plano para me proteger, mesmo que fosse de longe. Ler aquelas palavras foi como tomar um soco e um abraço ao mesmo tempo. Ele me amava, mas não podia lutar contra o sistema que ele mesmo ajudou a criar. Enquanto eu tentava juntar as peças, minha irmã e minha mãe não paravam. Elas continuavam com suas manipulações, espalhando mentiras sobre mim, tentando me pintar como louca, irresponsável, alguém que não merecia nada.
Eu via os olhos das pessoas mudarem quando ouvissem a versão delas, como se eu fosse o monstro da história. A traição mais cruel não foi do meu pai, foi deles. Foi aí que tudo piorou. Um dia, meu carro foi sabotado. Eu quase morri numa batida que deveria ter sido um acidente, mas que meu instinto gritava que não era. O cheiro de combustível, o cheiro de medo, a sensação de que alguém queria me matar não saiam da minha pele. Depois da internação, a polícia finalmente começou a investigar a fundo, mas os amigos da minha irmã agiam rápido, abafando tudo, comprando testemunhas, destruindo provas. Eu estava no olho do furacão, mas recuperei minha força. Eu precisava provar que não era uma vítima. Eu precisava ser uma vencedora. Foi quando conheci Ana, uma jornalista investigativa que acreditou em mim quando ninguém mais quis. Ela me ajudou a desmascarar a teia de mentiras e de corrupção que cercava minha família. Com o apoio dela, conseguimos revelar documentos escondidos, gravações, até mensagens de texto que provavam a manipulação do testamento. Mas quanto mais perto eu chegava da verdade, mais perigoso ficava o jogo. Minha irmã começou a agir de forma mais agressiva, atacando minha reputação, minha segurança. Ela fez questão de me humilhar publicamente numa reunião de família, rindo da minha cara, dizendo que eu era uma pirralha que nunca teve nada. Foi o estopim. Eu não aguentei mais a vergonha, a dor, a rejeição. Mas não deixei que aquela humilhação me destruísse. Eu usei aquilo como combustível. Hoje, eu não sou mais aquela menina que chorava sozinha no quarto, pensando que nunca teria um lugar ao sol. Eu sou a mulher que está pronta para tomar tudo que é seu por direito. E mesmo com tudo isso, o mais difícil está por vir, porque na sombra de toda essa batalha, eu descobri que o testamento verdadeiro, o único documento que me garantia justiça, estava incompleto. Faltava algo fundamental, uma cláusula secreta que meu pai deixou para proteger o que ele mais amava. Uma cláusula que poderia mudar tudo. Mas onde está essa cláusula? Quem a tem? E será que vou conseguir recuperar antes que minha irmã destrua o que sobrou? O jogo ainda não acabou, e o pior de tudo, eu não sei em quem confiar. Será que você quer que eu continue a contar essa história? A parte 3 está cheia de reviravoltas ainda mais chocantes, e a verdade por trás do testamento pode ser mais sombria do que eu jamais imaginei. Eu nunca imaginei que o dia em que descobrisse o segredo mais profundo do meu pai seria também o dia em que eu quase perdi tudo. Mas aconteceu, e essa descoberta mudou para sempre o rumo da minha luta. A cláusula secreta. Aquela maldita cláusula que, segundo o diário do meu pai, poderia me garantir não só a herança, mas o controle sobre os negócios da família. Algo que minha irmã sempre cobiçou e manipulou para ficar só para ela. O problema? Essa cláusula não estava em nenhum dos documentos que eu tinha. Meu pai havia deixado isso escondido num cofre, protegido por um sistema que só ele conhecia. O problema maior, ele nunca me falou como acessar esse cofre. Comecei a caçar pistas como uma louca. Vasculhei cada canto da casa que minha mãe e minha irmã ainda frequentavam. O problema é que eu não tinha mais acesso livre à mansão, e qualquer passo em falso era denunciado para elas. A sensação de estar sendo vigiada 24 horas por dia era real, sufocante. Um dia, quando achava que não restava mais esperança, recebi um pacote anônimo na minha porta. Dentro, uma chave antiga e um bilhete com apenas uma frase: "O que seu pai queria que você encontrasse está no escritório dele, na velha gaveta da escrivaninha." Meu coração quase saltou pela boca. Era a chance que eu precisava, a última pista. Mas ao entrar naquela casa, tudo que encontrei foi silêncio e ódio no ar. A família parecia uma fortaleza, com seguranças por todos os lados. A sensação de que eu estava invadindo território inimigo era real, mas eu não podia desistir. Passei horas revirando aquele escritório. Quando finalmente encontrei a gaveta, a chave encaixou com um clique quase ensurdecedor na minha cabeça. Dentro, não havia só documentos. Havia também um velho envelope de couro, desgastado pelo tempo, com as iniciais do meu pai. Abri com as mãos trêmulas e dentro, encontrei o testamento autêntico, com a tal cláusula escondida, uma cláusula que dava a mim, e só a mim, o direito de assumir a presidência da empresa da família. Era o poder que minha irmã queria para controlar tudo, mas a sensação de vitória foi curta. No mesmo instante, ouvi passos no corredor. Eu não estava sozinha. Era minha irmã. Ela me pegou ali, no escritório do pai, com o testamento verdadeiro nas mãos. O olhar dela era de pura fúria e desprezo. Antes que eu pudesse reagir, ela me acusou de invasão, de roubo, gritando que eu estava destruindo a família. Mas o mais cruel foi quando ela revelou para todos que minha tentativa de recuperação da herança não passava de um ato desesperado de quem sempre foi rejeitada e desprezada. Que eu era incapaz de gerir qualquer coisa, que eu sempre fui a ovelha negra, a fracassada. O julgamento público dentro da família me partiu em pedaços, mas o que aconteceu depois foi pior. Minha mãe, que até então fingia neutralidade, virou a faca no meu peito. Ela disse que depois de tudo que eu tinha feito para humilhá-los, eu não merecia nada, e que meu pai tinha razão ao me deserdar.
Eu saí daquela casa com o testamento na mão, mas com a alma esmagada. No caminho para casa, recebi uma ligação que gelou meu sangue. Se você continuar, vai se arrepender. Não é só sobre dinheiro, é sobre vida ou morte. Era a voz da minha irmã, mas havia algo estranho nela. Um aviso velado, como se ela tivesse descoberto algo que eu não sabia. Ou pior, como se ela tivesse me ameaçando de verdade. A partir daquele dia, tudo ficou mais tenso. Minha irmã começou a agir de forma ainda mais cruel, mexendo nos meus amigos, no meu trabalho, até tentando me destruir psicologicamente com difamação. Eu me senti acuada, mas também mais forte. Comecei a fazer alianças, buscando aliados fora da família, pessoas que não tinham medo de lutar pela justiça comigo. Uma dessas pessoas era um velho amigo do meu pai, um homem que parecia saber muito sobre as entranhas daquela família podre e que me contou uma coisa que me deixou em choque. Eles não vão parar por nada. Essa família tem segredos que podem destruir muito mais do que uma herança. Eles estão dispostos a matar para proteger o que foi construído. Essa frase martelava na minha cabeça noite e dia. Eu precisava entender o que estava por trás daquela guerra suja, além da disputa pelo dinheiro. E então, aconteceu o inesperado. Numa noite chuvosa, enquanto eu revisava documentos no meu apartamento, houve um estouro na porta. Alguém tentou invadir minha casa. Eu consegui escapar por pouco, mas não sem levar um soco no rosto e perder meu celular. Na manhã seguinte, encontrei uma mensagem no meu novo aparelho, enviado anonimamente. Pare agora, ou será a próxima vítima. Foi o momento que eu percebi que essa luta era muito maior do que eu. Era uma guerra entre segredos, mentiras e sangue. Eu não podia mais voltar atrás. Mas eu também sabia que estava sozinha, com poucos aliados, e que o próximo passo poderia custar a minha vida. Será que eu conseguiria revelar o testamento verdadeiro e a cláusula secreta sem ser destruída no processo? Ou será que eles conseguiriam me enterrar para sempre como fizeram com meu pai, e comigo? A resposta está nas próximas páginas. O medo me acompanhava como uma sombra que nunca se afastava. Cada passo que eu dava parecia ecoar numa sala vazia, onde o perigo me observava escondido. Eu sabia que não podia confiar em ninguém, nem mesmo nas pessoas que diziam estar do meu lado. Depois da tentativa de invasão, minha vida virou um jogo de gato e rato. Eu mudava de casa, desligava meu celular, trocava senhas, evitava lugares públicos. Minha irmã e sua rede de influências estavam atrás de mim, prontos para acabar com qualquer ameaça que eu representasse. Mas eu não podia desistir, não depois de tudo que já tinha perdido. A verdade era que aquele testamento verdadeiro era mais do que um pedaço de papel. Era a chave para desvendar não só a injustiça contra mim, mas toda a podridão que corria nas veias da minha família. E era exatamente por isso que eles tinham tanto medo. Com a ajuda da Ana, a jornalista, comecei a investigar mais fundo. Ela era o braço que eu precisava fora daquele círculo venenoso, e juntas fomos desenterrando segredos que nunca deveriam ter visto a luz do dia. Descobrimos que meu pai não apenas havia me protegido no testamento, mas também tinha deixado pistas sobre uma rede de corrupção envolvendo políticos, empresários e até policiais. Tudo cuidadosamente documentado em arquivos digitais escondidos em um HD criptografado, o que explicava por que minha irmã e minha mãe tinham tentado me deserdar e me calar. A luta para acessar esse HD foi uma batalha à parte. Minha irmã havia contratado os melhores hackers para bloquear tudo, enquanto eu buscava ajuda entre os poucos amigos verdadeiros que ainda me restavam. Por fim, depois de noites sem dormir, conseguimos desbloquear aquele arquivo. O que vimos lá dentro foi de cortar o coração. Planilhas, contratos falsificados, gravações, fotos comprometedoras. Meu pai tinha descoberto tudo, e estava pronto para denunciar, mas alguém o calou para sempre. Era uma conspiração que ia muito além da disputa familiar, e eu estava no meio dela, sem rede de proteção. Foi quando, numa reunião com Ana e meus advogados, recebi uma notícia que me congelou a alma. Meu advogado sussurrou: há uma nova ameaça. Eles moveram uma ação judicial para te declarar incapaz de administrar qualquer coisa, baseada em um laudo médico fraudado. Eu não tinha condições de acreditar. Eles tentavam me destruir até no papel, usando a justiça para me enterrar viva. Sentada ali, no meio daquela sala fria, me senti a personificação da injustiça. Eu estava sendo atacada em todos os lados, pela família, pela lei e pela traição. Mas ao mesmo tempo, senti uma fúria que queimava dentro de mim, uma raiva que me dizia: eles vão pagar, eu vou sair dessa. Comecei a me preparar para a batalha legal mais difícil da minha vida. Se eu perdesse, perderia não só a herança, mas minha reputação, meu nome, minha dignidade. Enquanto isso, minha irmã continuava seu jogo sujo. Soube que ela estava distribuindo cópias falsas do meu diário, com mentiras sobre minha saúde mental, para afastar possíveis aliados. Foi aí que encontrei um aliado inesperado. O segurança que quase me prendeu quando entrei na mansão do meu pai apareceu no meu escritório, nervoso, mas decidido.
Ele me entregou um pendrive com vídeos caseiros, gravações feitas pelo meu pai no último ano de vida. Eram vídeos que mostravam meu pai falando de medo de traição, mas também revelando nomes, datas, e uma mensagem que ele me deixou, especialmente para mim. Naquela gravação ele dizia: "Minha filha, se um dia você estiver lendo isso, saiba que o amor que tenho por você é maior que tudo. Proteja essa verdade. Lute, não importa o custo." Ver a cara do meu pai, a voz dele, me deu forças para continuar. Mas, no fundo, eu sabia que o pior estava por vir. Uma noite, depois de um jantar com Ana para planejar a próxima reportagem, voltei para casa e encontrei a porta aberta. Tudo estava revirado, meus documentos sumiram. Alguém tinha invadido meu refúgio mais uma vez, e dessa vez, levaram a prova que eu tanto precisava para derrubar minha irmã. Eu estava sozinha, vulnerável e sem nada. A sensação de estar caída no fundo do poço era real, sufocante. Mas quando a escuridão parecia engolir tudo, lembrei da última frase do meu pai naquela gravação: "Lute, não importa o custo." Eu levantei, com os olhos ardendo, mas com o coração mais forte do que nunca. A guerra estava longe de terminar, e eu estava pronta para destruir tudo que eles haviam construído sobre mentiras. Mas eu precisava de um plano, e o tempo estava contra mim. Será que eu conseguiria recuperar as provas roubadas? Será que eu conseguiria provar a verdade e finalmente ter justiça? Ou será que eu seria a próxima vítima daquele jogo de traição, mentiras e poder? A verdade está mais perto do que eu imaginava. Aquele momento em que descobri que meu refúgio havia sido invadido e que minhas provas tinham desaparecido foi o mais sombrio da minha luta. Eu me sentia despida, vulnerável, exposta diante de um inimigo invisível, cruel e poderoso. Mas algo dentro de mim não queria se entregar. A raiva queimava como fogo, alimentando cada passo que eu dava. Sabia que se quisesse sair daquela guerra viva e vitoriosa, teria que agir rápido e usar cada grama de inteligência, coragem e estratégia que me restava. Comecei a desconfiar que alguém de dentro do meu círculo mais próximo estava me traindo. Afinal, como os invasores souberam exatamente onde me encontrar e o que roubar? Passei noites sem dormir, vasculhando meus contatos, analisando cada palavra, cada gesto. A sensação de estar cercada por espiões, falsos aliados, era sufocante. Foi quando recebi uma mensagem anônima, com apenas uma frase: "A verdade está em quem menos espera. Confie apenas no seu instinto." A dúvida crescia, e eu sabia que precisava estar preparada para qualquer coisa. Reuni meus advogados, Ana e o segurança que me ajudava, e elaboramos um plano para recuperar o que era meu por direito. Decidimos agir com cautela, esperando o momento certo para desmascarar minha irmã e toda a rede de corrupção que ela havia montado em torno da herança. Comecei a usar a internet, as redes sociais e contatos jornalísticos para criar uma rede de proteção e divulgação. O público precisava saber que eu não era a vilã daquela história, e que havia uma verdade escondida, enterrada sob camadas de mentiras. Enquanto isso, minha irmã parecia cada vez mais desesperada. Seus ataques se intensificaram, tentativas de boicotar meu trabalho, difamação nas redes, ameaças abertas. Mas eu não cedia. Um dia, recebi um convite inesperado para uma reunião em um lugar neutro, um café discreto no centro da cidade. Era uma pessoa que dizia ter informações vitais para mim. Ela preferiu manter o anonimato, mas jurou que tinha provas que poderiam virar o jogo a meu favor. Eu sabia que podia ser uma armadilha, mas minha vontade de vencer era maior. Cheguei ao local, o coração disparado, com as mãos suando frio. Quando entrei, vi uma mulher sentada num canto, com um olhar cansado, mas determinado. Ela começou a falar devagar, revelando segredos que chocaram até a minha já calejada alma. Disse que havia sido testemunha de muitas das armações da minha irmã, que viu contratos falsificados, subornos pagos e ameaças feitas para manter tudo escondido. Mais do que isso, ela revelou que a sabotagem que quase me matou não fora um acidente, e que o responsável havia sido contratado por minha própria família. Meu mundo caiu de novo, mas, dessa vez, eu estava pronta para levantar. Com aquela testemunha e as provas que ela trouxe, consegui mover um processo contra minha irmã e as pessoas envolvidas na conspiração. A batalha legal que se seguiu foi exaustiva. Minha irmã usou todos os recursos possíveis para me atacar: médicos corruptos, falsos depoimentos, até ameaças de violência contra mim e Ana. Mas a verdade começou a sair do subterrâneo da mentira. Em uma audiência crucial, apresentei as gravações do meu pai, os documentos que consegui recuperar, e o depoimento da testemunha. O juiz ouviu tudo em silêncio, mas no olhar dele pude sentir que aquela era a primeira vez que alguém realmente queria ouvir minha versão. O processo começou a virar. Minha irmã foi obrigada a recuar, mas não sem lançar um último ataque desesperado. Ela vazou um vídeo íntimo meu, tentando me destruir moralmente. O impacto foi devastador. Amigos se afastaram, as redes sociais foram invadidas por comentários cruéis. Mas eu me mantive firme. Não por mim, mas pelo meu pai, pela verdade,
e por todas as vezes que fui calada e deserdada. Com o tempo, as pessoas começaram a perceber a verdadeira história, e o que era mentira foi ficando claro. E então, finalmente, o juiz declarou a validade do testamento verdadeiro, incluindo a cláusula secreta. Eu estava oficialmente reconhecida como herdeira legítima e presidenta da empresa da família. Mas a vitória não foi só financeira. Foi uma redenção, um renascimento. Eu, a garota que foi descartada, rejeitada, quase destruída, me ergui das cinzas como uma fênix. Mas o preço foi alto. Minha família estava destruída. Minha irmã, condenada por fraude e corrupção, desapareceu do mapa. Minha mãe, com vergonha, cortou relações comigo. Eu tinha o que queria, mas a ferida da rejeição ainda doía. No fundo, eu sabia que a maior herança que meu pai me deixou não estava no dinheiro ou na empresa. Estava na verdade que me libertou, e na força que eu descobri dentro de mim para lutar. Hoje, escrevo essa história para que você saiba que mesmo quando todos te descartam, mesmo quando a traição parece esmagar sua alma, ainda há esperança, ainda há força para reconstruir. Eu sou a prova viva disso, e minha luta não acabou. Porque algumas batalhas, as mais importantes, são contra o medo, a injustiça e a mentira. E essa minha história está só começando. Quer que eu continue e faça a parte 6? Tem muito mais para contar, com novos desafios e reviravoltas. Depois da decisão judicial, a sensação deveria ser de alívio, de vitória definitiva. Mas não foi assim que eu me senti. A herança e o cargo eram apenas a superfície do que eu realmente precisava reconstruir: minha alma, minha confiança, meu lugar no mundo. Minha irmã havia desaparecido, levada pela própria teia de mentiras que teceu, e minha mãe sumiu com vergonha. Mas a ferida que eles deixaram dentro de mim ainda ardia como fogo vivo. Foram meses de silêncio interno, de reconstrução dolorosa. Eu me vi encarando o espelho, tentando reconhecer aquela mulher que tinha sido rejeitada, humilhada, quase morta. Aquela mulher que, mesmo destruída, se recusou a morrer. Foi quando percebi que a batalha não era apenas contra eles, era contra o que a rejeição fez comigo. Contra a voz que me dizia que eu não era suficiente, que eu não merecia nada. Eu precisei aprender a perdoar, não para eles, mas para mim mesma. Perdoar a mim que duvidava do meu valor, a mim que aceitou por tanto tempo ser a sombra. E foi no meio desse processo que encontrei algo que meu pai havia me deixado, escondido entre seus papéis. Uma carta, escrita com a caligrafia dele, cheia de falhas. Como se tivesse sido escrita às pressas. Nela, ele não falava de dinheiro, nem de herança. Falava de amor. Do amor que sentia por mim, mesmo quando tudo parecia perdido. Falava que eu era sua força, sua esperança, seu maior orgulho. E que, acima de tudo, ele queria que eu fosse feliz. Essa carta foi a âncora que me prendeu de volta à vida. Eu comecei a me reconstruir, de verdade. Entrei em terapia, busquei ajuda para entender e curar as feridas que ficaram. No trabalho, usei minha posição para fazer justiça não só na empresa, mas também para mudar o legado que minha família deixava, que era feito de corrupção, mentira e abuso. Eu queria que a minha história fosse diferente. Um dia, numa reunião importante, ouvi uma voz conhecida na sala. Era minha irmã. Ela apareceu ali visivelmente frágil, arrependida. O olhar dela não era mais o de antes, cheio de ódio e arrogância. Era um olhar de quem havia perdido tudo, e tentava talvez reconstruir. Eu encarei ela por um momento que pareceu uma eternidade. Poderia ter dito tudo o que sentia, poderia ter acabado com aquela história ali. Mas eu respirei fundo, e escolhi o caminho mais difícil, a empatia. Não porque ela merecesse, mas porque eu merecia paz. Disse que estava disposta a ouvir, mas que o passado não podia ser apagado. Que cada um precisava encontrar seu caminho para a redenção. Ela aceitou o convite para terapia em grupo, e aos poucos, talvez, reconstruiríamos algo, nem que fosse só para nós mesmas. Aos poucos, fui reconstruindo minha família, meu coração, minha vida. Hoje, meu nome é sinônimo de força e superação. Muitas pessoas me procuram para contar suas próprias histórias de rejeição, de luta, de vitória. Eu escuto cada uma delas e lembro de tudo que vivi, e de como é possível, sim, renascer depois da tempestade. Meu pai pode ter tentado me enterrar, me deserdar, me apagar. Mas o que ele não sabia, e eu descobri no caminho mais difícil, é que o que nos faz vivos é a nossa capacidade de resistir, de lutar, de perdoar, e acima de tudo, de amar. Esta é a minha história. Uma história de dor, traição, mas também de coragem, redenção e esperança. Obrigado por me ouvir. E se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinho. Ainda há luz, mesmo quando tudo parece perdido.